Oi pessoal, sou eu aqui de novo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre respeito ao próximo. Foi uma questão colocada pela Fátima lá no post do meu perfil pessoal, tá? O que a gente pode falar sobre respeito? Primeiro, para entender o que é respeito, a gente precisa saber que ele tem a ver com amor incondicional. O amor incondicional não é aquele amor que a gente sente pelos filhos, que não é exatamente isso, tá? Tem algumas clientes que às vezes eu pergunto se para ela dizer o que é o amor incondicional para ela. Muitas pessoas vão responder, e assim como elas também responderam, que amor incondicional é o amor que se tem pelo filho, é o que se faz qualquer coisa pelo filho. Quando você tira a sua roupa para dar pro seu filho, ou você tira a sua comida para dar pro seu filho, você morre pelo seu filho. Então, de uma certa forma, isso é um amor incondicional desvirtuado, tá? O amor incondicional que Deus nos ensinou é um amor onde há justiça também. Então, o amor incondicional é quando você vê um filho fazendo errado e você corrige, porque isso também é amor. E não é porque você está desrespeitando o seu filho, você está ensinando valores para ele. E você não deixa de amá-lo a partir do momento que você ensina valor, nem para ele nem para ninguém. Quando você transfere conhecimento para a pessoa, é uma forma de respeito, né? É uma forma de amor também. Então, isso vale para o seu filho, isso vale para os seus alunos, isso vale para as pessoas que estão à sua volta. Então, respeito tem muito a ver com esse tipo de amor incondicional, porque você tem que olhar para a pessoa e entender o momento que ela está passando, né? E você respeitar aquela situação. No primeiro vídeo de hoje, onde eu abordei a dificuldade de lidar e ajudar pessoas menos evoluídas, é um bom exemplo disso. Você respeitar a situação atual dela, seja emocional, física, financeira, política, intelectual, qualquer tipo de situação que ela esteja passando, você precisa amar e acolher aquela situação sem julgamento. Então, o respeito na tradução de uma forma bastante abrangente nesse caso, seria o acolhimento da situação atual da pessoa, de forma que ela não se sinta menosprezada, que ela não se sinta constrangida, sendo a situação que for. Tá? Então você tem esse respeito. Respeito é um manto que eu brinco, né? Eu uso uma metáfora para isso. Respeito é um manto azul de poder revestido de rosa. Isso é respeito. Então é você ter o poder de discernimento. Muitas vezes você vai poder ajudar essa pessoa, saber como, às vezes trilhando caminhos mais fáceis para ajudar essa pessoa, e o rosa, que representa o amor, para você acolher essa situação e essa pessoa. Então isso é respeito pela pessoa, você amar incondicionalmente, independente da posição social, econômica, moral, ou seja outra qualquer condição que ela esteja passando por aquele momento, sem julgamento, sem questionamentos. Isso é um exemplo quando você precisa respeitar o outro, tá? Agora vamos inverter. E quando você precisa ser respeitado?
Como é que faz? Difícil, né? Como eu citei ali há pouco nos problemas das doenças relacionadas à garganta, também é ausência de poder. Então vamos começar a analisar se o nosso posicionamento ele está expressando exatamente aquilo que a gente pensa, de uma forma clara, objetiva, com foco. De novo a gente vai falar numa tríade, só que hoje de uma forma um pouco diferenciada. Nós temos uma tríade também que se refere a corpo, que é a nossa base de tudo, ao nosso foco, tá? Então a gente precisa de um foco para trabalhar alguma questão ou até mesmo na nossa vida de uma maneira geral. E o terceiro lado dessa tríade que vai fazer esse triângulo, que não vai sair um triângulo muito perfeito aqui no vídeo, mas esse terceiro lado aqui é a linguagem. Portanto, se a gente não tem um corpo equilibrado, a nossa linguagem não será equilibrada também. Se a gente não tem uma forma de expressar essa linguagem com foco, com clareza, a gente bagunça tudo. Então o corpo é a nossa base de tudo. Por isso que a gente tem que cuidar das doenças, por isso que a gente tem que cuidar para não ficar doente. E quando há uma doença, você tem que ir lá, escafunchar, procurar o real motivo que ela existe na sua vida, porque toda doença, ela traz um ensinamento. Enquanto você não absorver e compreender esse ensinamento, a doença será permanente na sua vida. Então, quem tem um câncer e não compreende a função daquele câncer na vida dela, vai ser remissivo o resto da vida. Pode dar uma melhoradinha, pode encapsular, pode equilibrar, mas ele não vai sumir. E a gente sabe que tem resultados positivos para a erradicação do câncer nas pessoas. Atribui-se hoje a medicamentos e de uma forma assim, mais espiritual, alguns milagres, né? A Igreja Católica atribui muitos milagres a Nossa Senhora, aos santos de devoção de cada um, né? Que não é o nosso caso aqui de entrar nessa questão nesse momento. Mas quando você aprende qual é o objetivo disso na sua vida, você tem uma cura, seja ela por uma doença, seja ela por um mal-estar, né? Então o respeito, ele vem como uma âncora e um bom aprendizado. Você está se fazendo respeitar? É essa a sua questão? Então, procure ver qual é a qualidade de linguagem que você está usando. Se dentro dessa linguagem existe um foco claro e objetivo. A gente precisa de foco. A gente precisa ter uma meta estabelecida. Para falar aqui com vocês, eu criei um foco. Por isso que eu peço para que vocês coloquem situações que aflijam vocês, para que eu possa centralizar o foco desse vídeo num objetivo que para muitos é incomum. Então o foco, ele é primordial. A clareza de linguagem, ela é assim, de top 10, ela é 9,8. Você precisa ter. E o seu corpo é o que vai te dar a consciência, né, mental, é ele que vai te dar as condições físicas de você agir, de você falar, porque a garganta é corpo, né? O seu pensamento é corpo, as suas emoções estão dentro do seu corpo, tudo isso ele é consolidado dentro do seu corpo. Se você não tiver um corpo equilibrado, uma mente equilibrada, uma emoção equilibrada, você não consegue ter uma fala focada,
que é a união da linguagem e o foco, tá? Então é isso. Se você tem problemas que as pessoas respeitem você, vamos fazer uma análise. A gente chama isso dentro da terapia de engenharia reversa. A gente pega o problema e vai indo para trás para saber o que originou. Qual é a sua dificuldade em chegar a uma linguagem clara, a uma expressão verbal sucinta daquilo que você quer falar, se você está colocando suas emoções para fora de uma maneira correta, para que você venha a ser respeitado. O respeito é um passo depois da sua expressão corporal ou da sua expressão de linguagem, tá bom? Então existem essas duas situações, quando você precisa respeitar o próximo e o próximo precisa te respeitar também, tá? Se você tem mais alguma dúvida ou ficou com alguma questão que queira que eu aprofunde nesse tema, escreve aqui embaixo nos comentários que a gente volta a falar a respeito. Até daqui a pouco, no próximo vídeo.